A gente vai estudar hoje sobre a paciência de Deus. A gente vai dar continuidade à nossa série de estudos sobre os atributos de Deus. Tudo que o homem pode conhecer nessa terra, nada é mais importante do que ter o conhecimento de quem Deus é, a respeito de Deus. A Bíblia declara que Deus é um espírito. Ele é um espírito que pode ser acessível, pode ser acessado, pode ser conhecido. Deus nos deixou um livro. Esse livro não é apenas para ele ser lembrado, mas para ele ser conhecido, amado, adorado e obedecido. Deus não é um ser abstrato. Quando nós falamos sobre Deus, não estamos a falar apenas de um assunto, estamos a falar de um ser que tem características, que tem qualidades, que não tem defeitos, que é perfeito por essência e por natureza. E hoje a gente vai falar sobre a sua paciência. No domingo passado a gente estudou sobre o amor de Deus. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 4, ele diz assim: o amor, ele é paciente. Então nós estudamos que Deus é amor. Se ele é amor, ele também é paciente, porque o amor é paciente. Paulo declara isso no capítulo 13, no verso 4 da primeira carta aos Coríntios. E no Salmo 145, verso 8, conforme os irmãos abriram aí, está escrito assim: o Senhor é clemente e misericordioso, e transbordante de amor leal. Eu acredito que a tradução dos irmãos está um pouquinho diferente, mas essa é a tradução King James, tá? Que diz que Deus é paciente e ele é transbordante de amor leal. O que é a paciência? A paciência é a qualidade, ou melhor, é a virtude que faz o ser humano suportar as coisas. É a capacidade de suportar injúrias, afrontas, desobediências, com um ser totalmente calmo. O teólogo A.D. Bupink, ele vai falar sobre a paciência de Deus. Ele diz o seguinte: a paciência de Deus é a demonstração da sua misericórdia. Contudo, não podemos pensar que é a mesma coisa. Quando eu falar de paciência com os irmãos, eu gostaria que os irmãos não fizessem confusão em pensar que é misericórdia. A paciência de Deus está ligada com a sua misericórdia, mas não em si a sua misericórdia. São assuntos distintos, mas que estão totalmente acoplados, ligados. Então, a misericórdia de Deus tem a ver com a capacidade de Deus perdoar o inocente, ou melhor, de poupar o culpado. Deus é misericordioso porque ele poupa o culpado, mas Deus é paciente também. A misericórdia inocenta o culpado, ou melhor, poupa o culpado, mas a paciência prepara o culpado, ou melhor, a misericórdia perdoa o ímpio, poupa o ímpio, mas a paciência prepara o ímpio para ser punido no momento certo, no momento que foi determinado. Ou melhor, a paciência não apressa a Deus punir o pecador. Isso é a sua paciência, não a sua misericórdia. Então, a misericórdia inocenta o culpado, mas a paciência não. A paciência diz não. Ele continua sendo culpado, mas ele será punido no momento certo. É muito raro as pessoas falarem hoje sobre a paciência de Deus. Normalmente as pessoas não falam porque acham que Deus é um ser que não tem paciência, ou que é um ser abstrato, que não tem sentimento como nós temos. E por isso que é pouco falado sobre isso, né? Então, essa característica de Deus faz com que Deus não se apresse em destruir um homem, em matar literalmente um homem. Em Deus, a paciência é aquele atributo que ele exerce poder tanto para com a criatura, tanto para si mesmo. Então, Deus exerce paciência com a criatura, mas esse poder ele exerce sobre si mesmo. Eu vou dar um exemplo para os não entenderem. Quando falamos que Deus é todo-poderoso, estamos a dizer que Deus tem poder sobre tudo. Mas a paciência de Deus revela que ele tem poder sobre o seu poder. Deus é todo-poderoso. Ele tem poder de matar todos os pecadores nesse exato momento. Mas ele exerce esse poder de controlar a sua ira, controlar o seu poder. É melhor, ele exerce o poder de suportar os pecadores. Deus tem poder de controlar o poder que ele tem. Os irmãos conseguiram compreender? Isso é a paciência de Deus. Então, Deus não pode ser impaciente. Deus não pode perder a paciência. Porque não há nada que o homem faça no presente
que o próprio Deus não tenha predeterminado e preordenado no passado. Não há nada que o homem faça no presente para fazer Deus perder a paciência que ele próprio já não viu, não determinou. Se houvesse algo nessa terra que fizesse Deus perder a paciência, isso seria mais poderoso do que ele. Se houvesse algo que fizesse Deus perder a paciência e falar, por que ele fez isso? Eu não planejei isso. Aquilo mostra que Deus não estaria no controle de tudo. A paciência de Deus é a declaração em si da sua perfeição. Então, Deus, ele não tem menos poder sobre si do que ele tem sobre as criaturas. Ele domina tudo, todos. Deus não age por impulso. O profeta Isaías, no capítulo número 46, no verso 10, ele diz que Deus é um Deus que anuncia o fim desde o início. Ele anuncia o fim desde o início porque ele é que determinou, ele é que fez tudo. Ele que ordenou todas as coisas. Deus é paciente por causa dos seus decretos. Deus não é paciente simplesmente por causa do homem, é por causa dos seus decretos. Ele decreta tudo e não há nada que o homem possa fazer que Deus não tenha predeterminado, que Deus não tenha ou permitido ou preordenado, segundo a sua graça, segundo a sua presciência, o seu poder decretivo. O próprio Cristo disse que sem mim nada podeis fazer. O homem não pode fazer absolutamente nada se Deus não permitir, nada. Então não há nada que o homem faça que Deus fica tipo, você fez isso, você cometeu esse pecado. Não há nada que pega Deus de surpresa, absolutamente nada. Isso para nós é confortante, porque isso nos faz ver que Deus está no controle de absolutamente tudo. Os fatos são novos para nós, mas não para Deus. Porque Deus sabe de tudo, absolutamente de tudo. Então, irmãos, eu quero deixar a seguinte declaração. Não vamos pensar que a paciência de Deus é o ponto fraco de Deus, ou melhor, a paciência não é o ponto fraco dele, muito pelo contrário. A paciência faz os seus atributos brilharem, mostra o quanto ele é poderoso, o quanto ele não é como o ser humano é. Os homens com facilidade, quando são provocados, eles perdem a ira, eles perdem a paciência, eles perdem o controle de tudo, mas Deus não. Deus é insultado, é provocado todos os dias, mas ainda assim ele continua sendo paciente com os homens. Isso mostra que ele exerce poder acima de todos sobre si próprio, sobre si, sobre o seu poder. Se Deus não fosse paciente, Deus não suportaria nem apenas um minuto. Um minuto é muito, um segundo. O que faz um Deus tão poderoso ser paciente com vermes como nós? O que faz um Deus tão poderoso suportar seres como nós? Senão a sua perfeição. A paciência em Deus não é apenas uma qualidade como nos homens, é um atributo, é algo que faz parte do seu ser. No domingo passado a gente estudou sobre os atributos, sobre o amor. A gente falou que atributos não é algo que o homem conquista, não é algo que Deus vai adquirindo com a medida que o tempo vai passando, mas é o que ele é por essência, ele é por natureza. Não há absolutamente nada em nós que faça com que Deus seja paciente, a não ser que ele seja paciente por causa de si mesmo. O que faz Deus ser paciente para com você? O que você tem que faz Deus ser paciente para com você? Muito pelo contrário, todos os dias que o ser humano acorda, ele provoca a ira de Deus, porque em algum momento o ser humano vai transgredir a lei de Deus. Então, o atributo de paciência é o atributo que Deus exerce conosco todos os dias. Mas é o atributo menos lembrado de Deus. Pouco conhecidos sobre esse atributo. Quase uma boa parte dos cristãos nunca estudaram sobre o que é a paciência de Deus, porque acham que Deus não exerce isso para com eles. Até os cristãos. Não é por falta de poder em Deus que ele não destrói a criatura. Não é por indiferença que Deus não destrói a criatura, o pecador. Às vezes os homens vivem uma vida pecaminosa e eles acham que Deus é indiferente com aquilo que eles fazem. Não é que Deus é indiferente, é que Deus tem sido paciente para com você.
É a paciência de Deus que tem feito Ele suportar as afrontas que você faz a Ele com teus pecados. E nós às vezes confundimos a paciência de Deus com indiferença. Ele não é indiferente ao pecado. Ele leva a sério tudo o que você faz. Há muitos motivos em ti, muitos motivos em nós, para ser destruído por Deus. E apenas um único motivo faz Deus não nos matar, ainda hoje, nesse exato momento: a sua paciência. Ele tem nos suportado. Esse atributo de paciência de Deus é o atributo que Ele exerce não só para os ímpios, mas também para nós. E quando nós falamos em Deus ser paciente, a primeira coisa que nós pensamos é nos ímpios. Não! Nós também! Porque se Deus resolver agir com a justiça nesse exato momento, não só apenas os ímpios, mas nós também seremos totalmente destruídos. Porque mesmo tendo conhecimento da lei, da sua palavra, nós às vezes transgredimos a sua lei. Às vezes não, com frequência, né? Todo santo momento a gente transgride essa lei. Então, a gente vai falar sobre o engano dos homens a respeito de Deus. Deus é paciente, irmãos, mas a paciência de Deus, ela não é nem um pingo, nem um pouco indiferente para com o pecado. Mas o pecador, por não conhecer os atributos de Deus, o ser de Deus, ele vai pecando sempre. Vai pecando, cometendo um monte de pecados ocultos, e pecando, e Deus não faz nada, e ele acha que está tudo bem. Cristãos que pecam mesmo dentro da igreja, homens que traem mulheres que fazem coisas ilícitas, pessoas que cometem um monte de torpezas, e Deus não faz nada, absolutamente nada. E eles acham que Deus está cego, ou que Deus é indiferente para com aquilo que eles estão a fazer. Eles se enganam quando pensam desse modo. Mas a paciência de Deus tem os suportado. Deus tem sido paciente para com esses homens. Mas quanto mais paciente Deus é para com eles, mais a culpa deles aumenta. Quanto mais o ímpio vive, mais ele tem motivos para ser punido. A paciência de Deus é Deus dando ao homem oportunidade do homem se arrepender, até para aqueles que estão na igreja. E essa paciência de Deus, esse santo atributo de Deus, será usado contra os homens no último dia. Porque não foi por falta de tempo que eles não tiveram de se arrepender. Porque Deus deu tempo para eles, Deus deu tempo para nós. Esse tempo que Deus não tem nos feito nada até agora, é Deus falando para você: eu dei esse tempo para você mudar, para você abandonar aquele pecado. Não é porque eu sou indiferente com isso que você faz. Uma das coisas que mais existe é pessoas que vivem na igreja, no meio cristão, que pecam, vivem numa vida pecaminosa e continuam indo na igreja, continuam fazendo coisas ilícitas, e não acontece nada. Eles ficam tipo de boa. Mas não é isso, irmãos. Não se enganam com isso. A paciência de Deus não impede Deus se irar. A paciência não aniquila a ira de Deus. A paciência de Deus, ela apenas controla a ira de Deus. Ela não aniquila, não retira, ela controla, ela acalma a ira de Deus. Irmãos, por que Deus não destrói os ateus que dizem que Ele não existe? Por que Deus não destrói aqueles que blasfemam contra o seu nome? Em quantos programas a gente viu um monte de ateus escrevendo livros dizendo: Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. Por que Deus não destrói esses homens? Não é por falta de poder em Deus, é porque Deus, Ele é misericordioso, Ele é paciente até com aqueles que fazem as suas leis. Deus não mata aqueles homens naquele exato momento, mas Deus faz algo pior. Deus lhes faz pensar que eles estão certos, para se encontrarem com esse Deus no momento certo, no momento em que Ele mesmo determinou. A criatura, independentemente daquilo que faz, não obriga Deus a agir, porque Deus age de acordo com os seus decretos.
Não existe nada nessa terra que faz Deus agir de cabeça quente, irmãos. Nada. Não tem absolutamente nada que faz Deus falar, não, eu vou agir de cabeça quente porque isso implica imperfeição. Deus tem suportado o que os homens fazem, não é porque Deus é fraco, não é porque Ele é indiferente. Eu pergunto para vocês, irmãos, se Deus não fosse paciente, quem de nós sobraria? Nós nem teríamos tempo de se converter, de se tornar cristãos, se não fosse pela paciência de Deus. Você está vivo hoje aqui, nessa praça, não é porque você está saudável, não é porque você é saudável, é por causa da paciência divina. Ainda que você estivesse saudável, se Deus perdesse a paciência por um descuido, por qualquer coisa que acontecesse, todos nós teríamos morto. A saúde nos seria como nada diante de Deus. A paciência de Deus tem segurado o braço da sua ira. A justiça de Deus todos os dias clama, você deve destruir esses incircuncisos que ferem a tua lei todos os dias. Mas a paciência de Deus diz, não, Senhor, no momento certo, a justiça clama, eles devem morrer. Você precisa fazer aquilo que aconteceu com Sodoma. A justiça clama, derrama o teu fogo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas a paciência diz, no momento certo. Por um lado, o braço da justiça de Deus está assim. E por outro lado, a paciência, o braço da paciência tem segurado aquele braço forte da justiça divina. E Deus não tem pressa por causa daquilo que a criatura faz. Alguém disse que se Deus não punir essa nação, esse povo, esse mundo, Ele estaria sendo injusto com Sodoma e Gomorra. Porque essa geração, esse mundo que nós vivemos hoje, chega a ser pior do que Sodoma e Gomorra. Tudo que os homens sofrem hoje, irmãos, tudo que os homens sofrem nesse exato momento é apenas um carinho comparado com aquilo que está reservado para o dia da manifestação da justiça de Deus. Os homens podem zombar do amor de Deus, os homens podem zombar da sua paciência, podem zombar da sua misericórdia, mas não vão conseguir zombar da sua justiça. Os homens não vão conseguir zombar disso. E quando essa misericórdia se esgotar, e quando esse braço forte da paciência de Deus se abrir, esse braço que tem segurado a sua justiça, os homens serão esmagados, pisados como vermes, assim conforme se pisa um insecto insignificante. Os homens serão pisados assim. O profeta Isaías, no capítulo 63, ele declara o seguinte: eu os pisei na minha ira e os esmaguei no meu furor. O que está reservado, o que a paciência de Deus tem segurado, é isso, o furor de Deus. E os homens naquele dia, quando essa paciência de Deus se esgotar, eles serão absolutamente desprezados. Assim conforme se despreza o verme mais insignificante da terra. Eles serão vistos como nada, como nada, irmãos. Qualquer coisa que eu tentar descrever para aquilo que está reservado será apenas uma redução daquilo que realmente é. A mente humana não consegue nem imaginar aquilo que a paciência de Deus tem segurado para com a humanidade. Não consegue nem pensar sobre isso. A paciência de Deus não é cega. Deus não é cego. Ele vê tudo o que você faz, absolutamente tudo. Tudo que você pensa, tudo que você faz em oculto, toda a conversa que você tem, tudo. E Deus só não tem matado você, Deus só não matou você ainda, é porque Ele tem sido paciente, não é porque Ele é fraco ou indiferente. Quando essa paciência esgotar, irmãos, e eu falo que ela vai se esgotar, Deus não vai perder a paciência. Não, Deus não perde a paciência. Mas haverá um dia que Ele vai deixar de ser paciente. Essa paciência vai se esgotar.
Não há nada que os homens poderão fazer, absolutamente nada, para fugir daquele dia. E Deus sabe que os homens não vão suportar nem os gritos que os homens darão ou vão dar naquele dia, no dia do juízo, no dia do castigo. Vai fazer com que Deus poupe os homens, porque Ele tem mostrado o seu favor para eles hoje. Naquele dia, e os anjos terão prazer em destruir os homens, porque os homens têm destruído a glória do seu Senhor. Os anjos terão prazer de fulminar os homens, conforme eles fizeram no Egito. Os anjos não têm suportado isso. Não só os anjos, mas como a Bíblia declara que os santos no céu nem suportam a maldade que os homens fazem na terra. Eles próprios clamam, pedindo justiça a Deus. Conforme tem Apocalipse, capítulo número 6, verso 10. Os anjos clamam: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue? Até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Até quando o Senhor vai ser paciente para com essa geração? Deus tem suportado por um tempo as afrontas que os homens fazem, o pecado que vocês cometem. Mas vocês vão ter que suportar a justiça dele para o resto das vossas vidas. Para toda a eternidade. Vocês pecam contra ele por um período de tempo, mas ele julgará a humanidade para toda a eternidade. Então é hoje que o Senhor dá para você. A Bíblia declara que Deus é um Deus que se ira todos os dias. Imagina que um Deus que tem que ser paciente todos os dias. Todos os dias Deus se ira com a humanidade, mas todos os dias Ele tem que ser paciente com a humanidade, e principalmente conosco, que soubemos a verdade. É que Deus tem tudo preparado, irmãos. Está tudo reservado, está tudo preparado. A fornalha está acesa, está tudo preparado. O Jonathan Edwards diz que a ira de Deus é como grandes águas represadas, que crescem mais e aumentam de volume, até que encontram uma saída. Quanto mais tempo a correnteza for reprimida, mais rápido e forte será o fluxo a ser liberado. Nada, a não ser a paciência de Deus, detém as águas que não querem continuar represadas e forçam uma saída. Então, a mão da paciência de Deus tem segurado a sua ira. A qualquer momento, ela pode cair sobre você. E Deus mostra o seu amor para a humanidade desse modo, sendo paciente. Conforme o apóstolo Paulo diz, o amor tudo suporta, o amor é paciente. Esse Deus que é amor, Ele tem mostrado a sua paciência para você, não fulminando você no momento em que você peca. Isso revela que Ele é amor, Ele é paciente e Ele é bom. Conforme eu falei para vocês, irmãos, nós estamos vivos por causa dessa grande paciência. E todos os dias ao acordar devemos ser gratos a Deus por isso. E todos os dias você deve falar: Deus, obrigado por essa santa paciência. Essa paciência nem é conhecida, nem é adorada, nem louvada. E o salmista diz que os homens pensam que Deus é como eles. O Salmo capítulo 50, no verso 21. Ele diz que o fato de Deus se calar, o fato de Deus estar em silêncio, eles acham que Deus é fraco, ou que Deus é como os homens, ou que Deus não tem poder de punir os homens por causa disso. E existe um fato importante sobre esse assunto, irmãos. Deus, Ele vê tudo que você faz e pensa, e Ele tem a santa paciência. Ele tem todo o registro daquilo que você faz. A Bíblia diz que no último dia, Ele vai abrir os livros. O livro da vida, o livro da morte, e o livro onde tem registrado tudo que você faz. Imagina que um Deus todo-poderoso, para que os homens não pensam que Deus está a acusar os homens. Deus está a lhes acusar. Deus vai mostrar: você fez isso. Conforme nós estudamos no estudo bíblico, o primeiro livro a se abrir será a palavra. E Deus vai mostrar: você transgrediu essa lei. Você transgrediu o meu código penal. Você feriu esse mandamento. Você fez isso. Eu dei a oportunidade para você mudar. Você ouviu a pregação. Você sabia daquilo.
mas você não fez absolutamente nada. Eu falo que é uma grande maldade zombar da paciência de um Deus tão bom. Os homens brincam no pecado, pecam e Deus está em silêncio para com eles. Mas esse silêncio tem que nos assustar. E Deus vai fazer isso para que os homens não tenham absolutamente nada para se defender naquele dia. Nada. E eu falo, olha, está tudo anotado aqui. E os homens acham que a terra é o palco onde eles devem exibir as suas malícias. E que Deus tem que contemplar isso. A Bíblia declara que os olhos do Senhor, eles estão em todos os lugares, contemplando, vendo os bons e os maus. E uma das coisas que faz Deus não destruir essa terra ainda, que faz Deus ser paciente para com essa geração, são os eleitos que Ele salvou, que Cristo salvou antes da fundação dos séculos. Isso tem feito Deus ser paciente com esse mundo, aqueles eleitos que Ele salvou antes do mundo existir. E quando eles forem salvos, quando eles forem atraídos totalmente para Cristo, não haverá absolutamente nada nessa terra para ser reservada. E o puritano Manson, ele diz assim, olha, se adiarmos o arrependimento hoje, teremos mais um motivo para se arrepender amanhã e menos um dia para o processo de arrependimento. Se adiar o arrependimento hoje, será mais um dia para você se arrepender e menos uma probabilidade que você tem de alcançar o arrependimento. Então é hoje que Deus deu para você. É hoje que Deus mostra para você que o teu pecado não é indiferente. Ele tem visto tudo. Se existe algo, irmãos, que Deus exerce conosco, é paciência. Se existe algo que Deus exerce conosco, é paciência, irmãos. Por isso Ele nos convida a ser assim. E Deus, Ele quer que nós venhamos ser assim como Ele é, pacientes. Tudo que existe em Cristo, em Deus como atributo, Ele quer que nós tenhamos para nós como qualidade, como parte do nosso ser. E não há nada, e não há nenhuma justificativa que faz o cristão perder a paciência, agir de uma forma grosseira com o outro, como se fosse o meio de se justificar. Não, mas eu perdi a paciência, eu fiz aquilo, eu fui impaciente. Os cristãos não têm liberdade para isso, porque Deus é perfeito, e a Bíblia fala para nós ser como Ele é em Deus, essa perfeição em Deus. A paciência. Assim conforme nosso Pai é paciente, Ele nos chama a nos ser assim como Ele é. Essa santa paciência de Deus, irmãos, ela faz duas coisas. Ela amolece o coração daqueles homens que foram salvos na eternidade por Cristo. Ela é um período de tempo que Deus atrai os eleitos, mas é o período de tempo que mais endurece o coração dos ímpios. Essa paciência de Deus faz os ímpios se enganar, faz os ímpios pensar que Deus está nem aí para aquilo que eles fazem, e isso faz com que eles fiquem com o coração mais endurecido. Essa é a forma de Deus punir o pecador, entregando os pecadores nos desejos dos seus corações. É Deus não lhes impedindo de fazer aquilo que eles fazem, aquilo que eles desejam fazer, conforme o apóstolo Paulo diz, por não adorarem o Criador, Deus lhes entregou nas paixões dos seus próprios corações. Meus irmãos, esse atributo de Deus, ele é confortador para os cristãos. Se Deus não perdeu a paciência para com os ímpios que pecam contra Ele todos os dias, para com aqueles que não creem em Jesus, quanto mais para você que é cristão. Se para com a humanidade que peca, que vive rotando pecado, dorme no pecado, acorda no pecado, Deus tem sido paciente, imagina para você. Se os servos, se as criaturas são tratadas assim, imagina os filhos. E eu falo que Deus não tem sido só paciente conosco. Deus tem sido muito mais do que isso. Deus tem manifestado muito mais do que paciência. Deus tem manifestado amor. Porque se Ele não nos amasse, Ele não nos impediria de pecar. Ele nos impede de pecar por causa do seu amor. Por Ele nos amar, Ele tira o pecado que Ele tanto odeia do nosso coração. A paciência de Deus é melhor. Esse tempo que Deus dá para nós é o tempo que Ele vai tirando o desejo de pecar do nosso coração. Ele arranca isso de nós.
É um período que Deus santifica o homem para estar com ele na terra. E é um período que os ímpios se preparam para ter mais motivos para ser condenados. É um período bom, essa paciência de Deus. E todos os dias que nos acordarmos, nós vamos levantar o braço e falar: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, todos os dias, sempre. Em relação aos cristãos, né, irmãos? Deus não tem apenas nos suportado. Deus tem nos amado, sério. Ele tem suportado essa geração. Ele tem suportado. O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos que Deus tem suportado os vasos de ira. Imagina o que Deus suportar. Deus tem suportado eles. Paulo fala em Romanos no capítulo 9, se eu não estou enganado, ele fala que Deus tem suportado essa geração e que haverá um dia que isso vai findar, isso vai chegar a um fim. Então é hoje que você deve entregar o teu coração para Deus e falar: não, eu não quero mais entristecer esse Deus tão bom que tem sido paciente comigo. Essa pregação hoje será lembrada no dia do juízo final. Os que estão nessa praça, os que estão lá, os que estão aqui sentados, os que estão aqui. Naquele dia Deus vai usar essa pregação para falar: olha, o meu servo falou sobre a minha paciência e você foi totalmente indiferente. Você estava na igreja, você ouviu a palavra, você estava naquele local. E abraça essa paciência, ame a paciência de Deus. E quando você amar, quando você entender que Deus tem sido paciente, você não vai querer pecar contra um Deus tão bom assim. E porque é uma grande maldade pecar contra esse Deus tão bom, tão paciente. Enquanto o pai exerce paciência, enquanto o pai suporta essa geração, o Filho santifica os eleitos, o Filho purifica, o Filho prepara. Enquanto a fornalha de fogo está acesa lá no inferno, esperando os ímpios para serem totalmente destruídos, o Filho prepara o coração dos eleitos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo a sua vontade, e todas as coisas devem nos tornar semelhantes a Cristo. Esse tempo que Deus dá para nós é para nos tornar igual a Cristo, semelhante a Ele. Não tem outra explicação para Deus suportar os homens. O que Deus ganha em nos suportar? O que Deus perde em nos matar? Nada. Então Deus é paciente por causa de si próprio, não por causa do homem. Então essa paciência é Deus nos mostrando que Ele é absolutamente perfeito, meus irmãos. Ele é perfeito em si. Ele não vai perder a paciência. Não vai. Mas essa paciência vai esgotar. Ah, vai. Vai, meus irmãos. Isso é uma alerta para nós se ligar, para nós acordar, ou melhor, para nós despertarmos, né? Então é hoje que o Senhor dá para você entregar o seu coração para Ele, deixar o pecado oculto. Como não amar um Deus tão paciente como esse Deus? Em saber que eu peco com Ele todos os dias, não apenas todos os dias, todos os segundos, todos os momentos, mas mesmo assim Ele exerce a paciência para comigo, em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Como não amar esse Deus que tem sido tão paciente comigo? Como pecar contra um Deus tão bom que tem sido tão paciente comigo, conosco? Porque se Ele não fosse paciente, ninguém estaria nessa praça, irmãos. Ninguém. Não só os ímpios. Ninguém, irmãos. E essa paciência deve ser lembrada, amém? Eu encerro a minha mensagem dizendo o seguinte: Deus é paciente e tenha paz nisso. Não importa o que você fez, não vai fazer com que Deus perca a paciência com você, se você creu nele. Mas se você continuar vivendo uma vida pecaminosa como é o que muitos dessa praça fazem, haverá um dia que eles terão que suportar a justiça divina. E esse dia está próximo. Ah, como está próximo, irmãos. Amém? Vamos orar?